Moisés orou a Deus e Deus respondeu: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marche. Marche, porque o mar vai se abrir. Não importa o nome desse mar. Não importa onde ele está. Ele vai se abrir e você vai passar no chão seco. Convidamos você a conhecer a história de um grande legado, a história da nossa Igreja Batista Central de Poá. Esse legado não é nosso, o legado é de Deus por meio de nossas vidas. Através do Espírito Santo somos transformados e capacitados. Em sua soberania nos concede dons e talentos para a edificação do corpo, para louvor de sua glória. Esse é o legado que Ele requer de cada um de nós. Seja falando para multidões ou no mais completo anonimato, que sejamos fiéis à missão que Ele nos designou, como bons despenseiros para honrar e glorificar o nome dEle, independentemente do tempo, do local e de como faremos. Dessa forma, nessa celebração, exaltado é aquele que deve reinar soberano em nossos corações. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Esse legado que hoje celebramos tem peso eterno de glória, uma vez que o seu alicerce é Cristo, a rocha da nossa salvação. Pois dele, por ele, para Ele são todas as coisas. Ao nosso Deus seja a glória para sempre. Amém. Então, nós morávamos em Belo Horizonte e a minha mãe sentiu o desejo de vir para trabalhar. Nós éramos membros de Carlos Prates, né, que era uma congregação de igreja da Lagoinha, e saímos com destino a Santos, porque o meu irmão já morava lá em Santos. Mas aqui em Poá nós tínhamos 3 tios e eles convenceram a minha mãe a vir para Poá. E aqui nós tentamos, né, frequentar outras igrejas, frequentávamos alguns dias assim, mas a gente não se adaptava. Nós estávamos numa fase de avivamento lá em Belo Horizonte, que renovação espiritual tinha chegado na igreja. E a gente queria Deus, queria aquela sede da presença de Deus. Nós queríamos algo mais. E aí começamos a orar e chorar e orar com a minha mãe. A gente orava muito, muito. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. A gente ficava batendo na porta para achar uma solução. E aí desse desejo de encontrar uma igreja,
a irmã Maria Dornelas começou a se reunir em casa com as filhas. Em casa. E era muita oração. Começamos a orar e aí, não sei como, outros irmãos já começaram a saber de outras igrejas tradicionais e se unir a nós e queria orar com a gente. Queria orar comigo, com a mamãe, com a Celi, com a Cirlei, com a Nadir, todos orando, né? Unânimes, parecendo as apóstolas de Atos. Então, aí minha mãe, a gente já estava trabalhando, já estava ganhando algum dinheiro, né? Minha mãe alugou um salãozinho lá na rua do 11 Paulista, que era bem pequenininho, e ali a gente participava, enquanto duas sentavam, uma falava, uma cantava, era aquela troca, né? Revezamento. Um revezamento, uma lia a palavra e falava alguma coisa, a outra orava, e assim foi indo, né? E frequentávamos só a família, né? Eu e minhas irmãs, os irmãos, alguns primos de vez em quando, e o pessoal que passava na rua, porque a rua também não é movimentada, não era, né? Sim. Hoje já é bastante. Aí entrava, ficava olhando aquelas mulheres ali, porque só tinha mulher. Nossa igreja nasceu com as mulheres. As iniciativas sempre foram da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher assim, de muita visão, de muita fé, muito empreendedora, apesar, né, do pouco estudo que ela tinha, mas era uma mulher que era muito guerreira. E antes de ir para a Batista Central, nós ainda fomos para um outro salão maior em frente a Santander hoje. Não era Santander ali, mas tinha ali um salão que cabia bem mais. Eu tenho a ideia assim, de que ali deveria caber o quê? Umas 100 pessoas, talvez. Então era bem maior que o outro acho que se entrasse 20 pessoas não cabia mais. E ali ficamos algum tempo. As crianças vinham para a praça, né? Com a professora, que era uma de nós. Eu sempre fui professora das crianças aqui na igreja, né? Era nessa forma que a igreja ia crescendo, né? Porque era um mover do Espírito muito grande. Assim, a pessoa vinha, recebia a cura, recebia o poder de Deus, recebia uma nova situação na vida, né? Porque você chega na igreja com um problema, você sai, às vezes você está com ele, mas o seu coração mudou, a sua mente mudou, porque Deus trabalhou em você. Então isso acontecia muito. Eu saía da Vila Jaú, acompanhando meu pai. Até então nós éramos membros, né, da Igreja Assembleia de Deus, mas o Senhor sempre direcionava a gente fazer visitas e nunca ficar sem congregar. Então eu acompanhava meu pai aqui para esse salão, 9 de julho. Ainda existe, né, em frente ali o Santander. E ali os cultos muito avivados, e a igreja já era uma igreja batista renovada, né? Já era uma igreja avivada, batia as palmas e podia dar glória a Deus. Até então, quando se falava de igreja batista, as pessoas achavam que era uma igreja tradicional, como sempre existiu. Mas a partir dali, a gente começou a conhecer os irmãos, né? E demos continuidade aqui em Poá, participando, esporadicamente, não assim como membro oficial da igreja. E ali começou a igreja. Quando sentava todo mundo, os bancos ficavam mais ou menos vazios, né? Porque ia cantar lá na frente, cantava para os bancos, cantava, mas não sei, assim, eu creio que Deus honrou a gente, porque começava a entrar visita, então eles falavam, que essas mulheres, essas moças, curiosidade, não sei o que era, mas uma coisa eu sei, nós tínhamos algo muito forte no coração
uma sede, uma vontade, um desejo de Deus. E Deus nos honrou. Que recordações a irmã tem da aquisição do terreno para a construção do templo? Teve um irmão, ele parece que ele era pai de uma moça que se converteu, que chamava Margarete. E ele doou um terreno lá na rua, na Avenida Nogueira Garcês, em Poá. Só que, assim, nessa altura já tinha mais irmãos na igreja. Sim. Acharam que aquele local não era bem adequado para a igreja, né? Aí venderam lá e compraram aqui. Aí já começou a construção. A orientação foi do pastor, na época, o pastor Pedro Serafim. Então ele orientou, né, porque estava desenvolvendo muito trabalho, já não cabia mais lá. Então ele falou, seria bom vocês comprarem, né, a igreja comprar um terreno, e foi quando surgiu aqui, né. E ele orientou muito devido ao lugar, ele nos ajudou muito. Aqui era uma região, podemos dizer assim, de um manguezal, né, era um lugar muito úmido e tinha aquelas plantas chamadas taboa, né. Então, até então, quando começou a construir, eu disse, que lugar, né? Um lugar meio impróprio. A gente fazia visita e fazia as campanhas, assim, pedindo contribuição para que os irmãos ajudassem, na questão do cimento, da areia, da pedra, da finalização. O que marcou foi a dedicação, né, das irmãs, e eu creio que isso é algo até hoje. As irmãs sempre trabalham mais, né? Todo ministério, parece que as irmãs, parece não, com certeza, sobressaem, né? Nas campanhas, para poder ver a obra caminhando. Havia muitas campanhas, almoço, aquela da laranja, né? Que tinha um almoço, era vendido o almoço, depois a gente pegava uma laranja. Aí a gente pagava alguma coisa pela semente que tinha na laranja. Eu lembro que se fazia muitas coisas para conseguir, assim, fundos, recursos, né? Para a construção da igreja. Me lembro muito da alegria que isso trazia para cada um, muita alegria. Sim. Nós ficamos uns 2 anos sem a construção aqui. Logo assim que nós adquirimos, já começou a construção. E a construção ficou tipo 1 ano mais ou menos, depois nós viemos para cá, do salão da 9 de julho, nós já viemos para cá. A gente, né, os membros da igreja que participaram da construção, de fazer piso, de ajudar, eu me encarreguei da parte elétrica, que eu fiz a instalação, e foi tocando. E depois que construiu, a gente tirou o madeiramento, já entramos aqui sem acabamento, né? Então, porque aí quando começou, estava assim, rústico, tudo rústico. Mas para sair do aluguel ali, eu não lembro quanto era o aluguel, mas para sair do aluguel nós viemos para aqui, assim, bem rústico. Mas foi uma alegria, não importava que fosse rústico. A igreja estava um esqueleto, né? Não estava com a construção concluída, bem longe disso. Sim. E aí já se começaram os cultos aqui. Eu acho que foi muita alegria. Eu lembro sempre da igreja muito alegre. Imagina, a gente quando entra para nossa casa, né? Nossa casa, uma alegria. Imagina uma igreja. E era um amor muito grande que todos ali tinham ao trabalho, à igreja. Então, foi muito, muito, muito maravilhoso. E todas vocês contribuíram muito com a obra do Senhor. E em quais áreas vocês atuavam e quem fazia o quê? Olha, a Serlei foi, assim, professora da Escola Bíblica Dominical para adolescentes. Eu creio que para crianças também, bastante. Eu fui para crianças, a Celi também. Mas assim, o que precisasse, a gente sempre estava disposta a fazer, sabe?
como se pudesse falar hoje, bombril. Mil e uma utilidade. Não tinha muita divisão, não. As pessoas cuidavam das suas partes que tinha que cuidar, com muito cuidado, com muito zelo, saía tudo muito, né, bom, muito gostoso, mas era assim, se precisasse cozinhar, cozinhava, se precisava limpar, limpava, se precisava fabricar, fabricava, se precisava evangelizar, evangelizava, todo mundo participava de tudo, sabe? Não tinha essa, o seu ministério faz isso, o seu, era todo mundo colaborando por um todo. O que precisasse, na verdade. Sim. Pregar, louvar, orar, visitar. Sim. Então, era pro que era necessário. Entendi. E nunca houve, assim, intuito de aparecer. Era natural. Quando estava aqui já havia bastante pessoas, né, e homens, principalmente, que a nossa luta, assim, como começou mais com mulheres, só tinha mulheres, a gente ficava pedindo a Deus que enviasse homens para estarem à frente. E graças a Deus aí foram vindo esses irmãos que eu já mencionei, e para nossa alegria eles trabalharam bastante, né? E daqui surgiram várias igrejas para a glória do Senhor, né? Vários pastores, né? A gente tem conhecimento, é muito bom a gente ter notícias dessas bênçãos aí, né? Eu congregava os 3 dias da semana. Então, nessa época, a gente chegou como assim, como um membro, simples membro, né? Mas aí o Senhor foi abrindo as portas e a gente foi se envolvendo com o ministério. Aí chegamos como zelador, né? Posteriormente, depois como diácono e hoje como pastor. Mas até então houve todo um tempo, né, uma trajetória da gente se adaptar e ver a questão doutrinária, ver a questão como que a igreja recebia a membresia. Então isso foi muito importante para mim, porque na igreja a qual eu congregava era aquela coisa, né? Você chegava ali e ninguém sabia quem era. Aqui não, aqui a gente chegou e glória a Deus, porque era aquele carinho, aquele amor, e a gente ficou e está aí até hoje. O pastor Israel veio, ficou por 12 anos e eu já estava. Sim. E nos identificamos muito. Só que o pastor Israel, ele não tinha visão de abrir novas igrejas, congregações. Mas era um pastor muito amigo, como é ainda hoje. E na saída dele, eu disse, eu também não vou ficar. O pastor Israel está indo embora, eu também vou. Não sei para onde. E aí o irmão Aguinaldo ficou dirigindo os cultos aqui. E o pastor Israel saiu até que viria o pastor Elcio. E o pastor Israel disse para mim e para minha esposa, já nós éramos casados, foi ele que fez o nosso casamento. Ele disse, não sai daqui, fica aqui, né? Nossa, foi tudo. Que boa aquela palavra, né? Que boa. Porque eu estava decidido a sair. Aí eu disse, mas e agora? Quem vai vir? Eu vou me identificar com um novo pastor? Querendo ou não, é um baque. Aí eu disse, aí o pastor Israel disse, não sai daqui, Deus tem algo para vocês aqui. Então eu vi que aquilo foi algo de Deus. E a gente ficou assim, um tanto perdido, né? Minha esposa falou, ele falou pra gente ficar, vamos ficar. Isso foi bem aqui em frente desse jardim, né? Eu tô indo embora. E eu falei, também não vou ficar. E ele falou, fica, Deus tem algo para vocês aqui. E é o que nós estamos aqui até hoje. Então eu agradeço assim a Deus, agradeço ao pastor Israel, e que nos incentivou a ficar, né? Deu esse incentivo e a gente está até hoje.
Então, com a vinda do pastor Elcio, já com a nova visão de abrir novas congregações e formar novas igrejas, aí ele disse: o irmão já é zelador, eu já era zelador. Então eu colocava ali o lanche dele, a pastora já preparava o banho dele, e eu ia na padaria, agora já padaria Chips, né? Ia lá e ele falava: eu quero tal pão, tal lanche, tal. Eu iria lá, comprava, trazia. E isso foi por muitos anos, que ele morava em São Paulo e vinha para cá. E ficava então no quartinho aqui nos fundos da igreja. E ele teve essa visão. Ele falou: então, o irmão está aqui como zelador, não vai ficar como zelador, né? Mas o irmão volta a estudar. Eu tinha parado os meus estudos porque eu tinha que cuidar de família, eu tinha que trabalhar, cuidar da igreja. E eu dirigia os cultos aqui na terça e quinta, e ele dirigia só os domingos, né? Então, aí ele me direcionou a voltar a estudar, a concluir, para poder ir para o seminário, fazer 4 anos de seminário para depois ser ordenado. E hoje temos a igreja lá, que é a igreja filha desta aqui, Igreja Batista Renovada no Quêmel, que nessa mesma data completa os 25 anos. E é isso mesmo, é bodas de prata lá e bodas de ouro aqui, né? Eu trabalhei na igreja, eu fiquei 2 anos dirigindo essa igreja, né? Eu dirigi essa igreja 2 anos e outras congregações que se espalhou a igreja por aí. A congregação nossa daqui do Jardim Natal ficou 4 anos. Mas tem a do Quêmel e outras. Conta pra gente algumas ocasiões de grande alegria que tiveram ao congregar na Igreja Batista. Os acampamentos, eu não perdia um. Eu e minhas crianças, meus filhos. Teve um irmão aqui muito atuante, irmão Moacir e irmã Júlia. Teve um acampamento que a minha filha estava com o bracinho queimado, assim, machucado. Eu falei: meu Deus, como que eu vou nesse acampamento? Eu não quero faltar, eu não gosto de carnaval, eu não quero ficar aqui. E assim, eles tomaram conhecimento. A irmã Moacir e a irmã Júlia falou: pode ir, irmã Noemi, eu ajudo você a olhar à tarde. Ele carregava ela aqui nos ombros, aqui para ir buscar água e tomar banho nos acampamentos. O acampamento era um derramar do Espírito Santo, assim. Então, eu não queria perder nunca. Havia muita alegria nos aniversários, né? Nos batismos, né? Que as pessoas se juntavam para celebrar, para se alegrar, né? Com vidas sendo batizadas. Mas cada uma de nós tem a sua lembrança particular, né? Por muitos anos eu fiquei afastada, né? E em 87 eu tive uma experiência muito grande com Deus. Foi quando eu retornei à Igreja Batista, né? Fiquei aqui por alguns anos. Havia muita união dos irmãos, dos batismos, os retiros eram tremendos. E havia, assim, muito entrosamento e participação da igreja. Um grupo, era uma igreja muito abençoada, com muitas vigílias, muita oração, curas, né? Batismo no Espírito Santo, muita bênção. Era tudo, né? As vigílias eram maravilhosas. Tinha vigília toda sexta-feira. Era algo assim, maravilhoso. Não tem como dizer. Os batismos na igreja eram maravilhosos. Os cultos, nossa, caía mesmo, assim, no poder mesmo. Era uma bênção. Mas o que me deixava assim, com muita expectativa eram os retiros. Os retiros era algo assim que a gente voltava de uma maneira muito fortalecido. O povo era muito alegre, era muito diferente da agora, era uma alegria muito celestial, se é que existe, era isso, era uma alegria bem assim, celestial mesmo, sabe? Maravilhosa. Eu ficava muito feliz nos estudos,
da escola bíblica dominical. Me enchia de alegria aqueles estudos, muito gostoso. E o louvor, né? O louvor sempre muito caprichado, muito bonito, muito bom, abençoado. Eu estive fora do Evangelho e voltei também. E Deus, assim, me trouxe de uma maneira muito especial, me mostrando tantas coisas que você às vezes não imagina, né? Deus não tem neto, Deus tem filhos. Deus me libertou assim de uma forma maravilhosa, de enfermidades. Eu estava condenada a viver talvez numa cama e Deus também me curou. Assim, se o Evangelho fosse uma Bíblia que você lê e acabou, né? Acabou, você não tem mais. Até hoje, até agora, eu vivo aprendendo, né, na Palavra de Deus. Então ela se renova a cada manhã. Isso é uma bênção na nossa vida, né? Cada dia mais eu tenho alegria de pertencer ao reino de Deus, de pertencer a esse Deus maravilhoso. E essa foi a maior alegria. Eu voltei para o Evangelho aqui, nesta igreja. A irmã tem da sua primeira visita à Igreja Batista? Foi num sábado à noite, um culto muito abençoado, em que eu entrei pela primeira vez e, sem ser conhecida, Deus me abençoou muito com a palavra de uma irmã que estava sendo muito usada pelo Espírito Santo de Deus, o que muito nos alegrou. Eu estava com meu esposo neste dia. A minha chegada aqui foi mais ou menos em 1990. E assim, eu fui muito bem recebida aqui pelo pastor, pelos irmãos, né, daqui, com muito amor. E eu logo vi que aqui seria a minha igreja. Eu me apaixonei, assim, a primeira vez que eu entrei aqui. E o pastor Elcio já era o pastor dessa igreja? Não, o pastor Elcio ainda não estava sendo o pastor oficial da nossa igreja naquela época. E como que foi a chegada do pastor Elcio? Eu lembro que foi com muita alegria, com a certeza assim, de que era o pastor enviado por Deus para nos dirigir. A CBN o mandou, né, após muita oração. Ele ficou uns 6 meses assim, namorando a igreja, como ele mesmo usa essa expressão, né? E depois ele passou a ser o nosso pastor oficial. Uma bênção na nossa vida. E após a chegada do pastor Elcio, alguns anos após a sua chegada, ele decidiu ampliar a igreja. Qual foi o primeiro tipo de ampliação que ele fez? Foi a ampliação do templo. Então nós ampliamos, fizemos uma igreja maior, mais aconchegante. Não era necessário, porque nós precisávamos de mais salas de estudo, então nós construímos salas de estudo. Nós ampliamos os sanitários, nós ampliamos o nosso púlpito, que hoje é muito mais bonito, facilita a nossa visão para quem está no púlpito e a visão do púlpito para a nave da igreja. Até nessa época eu era tesoureira, né? E nós fizemos algumas reuniões e resolvemos ampliar a igreja porque estava muito apertado. Né? Naquela época tinha bastante membros, a gente tinha até que colocar as cadeiras no corredor, porque enchia muito. Às vezes ficava pessoas até do lado de fora da porta, quando a gente fazia uma festividade mesmo, né? Enchia muito. Então a gente decidiu ampliar o templo. E quais irmãos estiveram à frente dessa obra de ampliação?
Na construção tivemos, logicamente, com muita sabedoria, o pastor Elcio, o irmão Quintino, o Juarez, que encaminhou muito bem todo o processo de compra. O pastor Elcio, ele estava sempre junto com a gente, né? Era o principal ali. E o irmão Juarez mesmo, com o Quintino. Eles que estavam à frente e eu como tesoureira, né? Que saía para comprar os materiais, né? Eles faziam a lista, né? Dos materiais que precisavam na época e eu ia comprar. Então a gente trabalhou em conjunto. Recursos nós tínhamos, não muito, mas o pastor Elcio tinha aquela visão assim, olha, nós temos que começar porque Deus vai abençoar e começando nós terminamos, porque se não começa, não termina. É uma lógica bem atualizada que o pastor Elcio utilizava. E foi muito abençoada a conclusão da nossa obra e Deus abençoou demais. Conta para nós algumas boas lembranças desse tempo que a irmã é membro da Igreja Batista. Bom, logo no início, né, que eu estava vindo para cá, que o Senhor me deu uma visão de uma chuva de prata, era um culto da noite. E eu olhava para o céu e via aquela chuva de prata brilhante caindo por toda a nave da igreja. E o Senhor me dizia, esse é o meu espírito que habita nesse lugar. E daí para frente eu nunca mais pensei em sair dessa igreja. Aqui aconteceu muitas bênçãos na minha vida. Meu esposo, quando aceitou Jesus, né, depois de muito tempo de oração, de jejum e orando e pedindo para Deus a conversão do meu esposo, aí numa festividade que teve aqui, ele entregou a vida dele para o Senhor, né? E isso aí me emocionou muito. E também meus filhos cresceram aqui, né? Foram batizados aqui, né? Então, assim, eu tenho muitas experiências boas aqui, muitas lembranças. Grandes coisas o Senhor fez no meio de nós, né? O Senhor nos encheu com o Teu Espírito Santo, Ele curou, né? Tivemos várias curas aqui, eu mesmo recebi, meus filhos receberam a cura aqui. Então, assim, nós orávamos muito, né? Tinha bastante consagração, as nossas festividades também, muitas pessoas aceitaram Jesus nesse tempo, né? Então foi muito gratificante para mim, eu cresci muito espiritualmente e foi uma bênção. Que lembrança que você tem da sua primeira vinda à Igreja Batista e em qual ano foi? Eu fui convidada pela Rose, na época a gente se conheceu no trabalho e ela me convidou. E a princípio eu fiquei bem assim, sem jeito, eu ainda falei para ela, Rose, mas eu não conheço ninguém, né? Não vou me sentir bem, não vou ficar à vontade. Aí ela ainda brincou, falou, não, você me conhece, né? Eu falei, tá bom. E eu aceitei o convite e eu vim. Para mim, foi uma das coisas mais gratificantes, né? Mais maravilhosas, assim, para mim. Porque a recepção que eu tive aqui, aquele sentimento que eu achei que eu fosse ficar sem graça, foi totalmente ao contrário. Eu me senti muito amada, me senti acolhida por todos os irmãos, por todos. Muito bem recebida, né? Foi muita alegria, assim. Eu fiquei tão feliz, fiquei muito feliz. E eu me senti super à vontade, me senti em casa. Nessa época, eu não vinha acompanhada do meu esposo. A princípio, né, viemos eu e a minha filha, a Bárbara. Hoje ela tem 29 anos, na época ela tinha 5 anos. Então, logo que eu comecei, era só eu e a Bárbara. O pastor Elcio já era o presidente aqui da igreja. Inclusive, né, ele fez grande diferença, assim, na minha vida, porque o amor, o cuidado, a atenção, né, que ele tinha assim nos mínimos detalhes de gravar o nome da gente, de dar atenção para a Bárbara, que era pequenininha. Ele sempre falava, né, que para conversar com a criança precisava abaixar, então ele abaixava, conversava com a Bárbara. Isso para uma mãe faz toda a diferença, né? E assim, aquela preocupação que ele tinha de estar dando oportunidade, né, de estar sempre falando, repetindo o nome da gente para que a igreja lembrasse. Então ele dava uma importância assim, que a gente sentia esse cuidado.
esse amor nos mínimos detalhes. Como eu já disse, vinha só eu e a minha filha. O meu esposo ainda não nos acompanhava, ele já era conhecedor da palavra, mas ele estava afastado. E inclusive o pastor Elcio me deu suporte também muito grande nessa questão. Ele visitava sempre o meu esposo, ia na oficina, sempre estava ali também dando uma atenção, né? Não só para mim e para minha filha, mas também para o meu esposo. Não só o pastor Elcio, mas toda a igreja. Eu lembro que os irmãos faziam culto lá em casa, meu esposo ele sumia, né? Ele demorava a voltar, porque ele queria já, quando ele voltasse, que os irmãos já tinham ido embora, né? Mas Deus é tão maravilhoso, né? E a oração tem tanto poder, tem tanto efeito. Deus agiu assim, de uma maneira sobrenatural mesmo, na vida dele. Atualmente, né, eu jamais imaginaria que hoje ele seria o pastor da igreja. Então, assim, eu vejo a mão de Deus em tudo, o cuidado do Senhor em tudo, e toda essa diferença foi o amor dos irmãos, o amor do pastor Elcio, as orações e o cuidado, né, para com as nossas vidas, nossa família. Esse foi um processo bastante longo até eu chegar na Igreja Batista Central de Poá. Aos 16 anos, eu me desviei do Evangelho, me desviei do caminho. E depois de um tempo bastante grande, eu retornei ao Evangelho. Foi um processo muito longo em que o Senhor, durante esse tempo, trabalhou na minha vida, e a minha chegada na Igreja Batista Central de Poá foi algo que eu acredito, um projeto de Deus, né, um plano de Deus mesmo, e fui muito bem aceito pelos irmãos, né, pela membresia toda, e o pastor Elcio, que já me visitava algumas vezes, né, também me recebeu muito bem. Foi algo satisfatório para mim, e acredito que foi algo divino, assim, para que a gente pudesse também acrescentar algo no reino, né? Trabalhar em prol do reino. Quando nós retornamos, já tinha as minhas outras duas filhas, Beatriz e a Marina, e aí, glória a Deus, né? É uma alegria assim completa de estar toda a família congregando, toda a família nos caminhos do Senhor e todos nós juntos. Eu me lembro que ao chegar aqui, eu já tinha feito meu primeiro seminário teológico em Suzano, no IBETEL, e eu já tinha uma noção bastante grande da leitura da Bíblia. Eu, nesse intervalo, peguei um gosto bastante grande pela leitura. Quando eu cheguei aqui, como eu disse, fui muito bem recebido, né? Essa igreja, aliás, ela recebe muito bem as pessoas. E eu fui convidado, né, depois de um certo tempo, depois de recebido como membro, eu fui convidado pelo irmão diácono Renê a dar aula na escola bíblica na sala dos jovens. E foi uma experiência bastante nova para mim, porque eu nunca tinha dado aula, mas aquela primeira aula assim, foi marcante, tanto para mim como para aqueles jovens. E antes da vice-liderança, eu cheguei então como professor da escola bíblica, e depois, em uma determinada eleição, democraticamente, eu fui eleito como líder de jovens. E eu permaneci na liderança de jovens, se a minha memória não me trai agora, entre 2 e 3 anos. A partir daí, nós não paramos mais. Na verdade, estávamos sempre trabalhando, sempre cooperando, sempre ajudando de uma forma ou outra, né? Você se lembra de quando o pastor Elcio te chamou para assumir a vice-liderança? Lembro. Isso não tem como esquecer, não. Ele me convidou, que ele precisava ter uma conversa comigo. E durante uma tarde, não me lembro ao certo qual dia, mas provavelmente deva ter sido num sábado, nós subimos até a sala do último andar, né, das salas da escola bíblica. E ele disse bem assim: amado, eu orei. E o Senhor me disse para eu convidá-lo para a vice-presidência da igreja. Eu disse: amém, pastor. Ele disse: se você aceitar, eu só quero te pedir
uma coisa. Eu disse, pode dizer, pastor. Ele disse, lealdade a Deus e lealdade a mim. E para mim foi um grande privilégio ter aceitado esse convite. E naquilo que esteve ao meu alcance, eu acredito que eu tenho sido leal a Deus e eu pude ser leal ao pastor Elcio durante esse tempo em que ele ocupava a cadeira da presidência e eu a cadeira da vice-presidência. Naquilo que eu pude auxiliá-lo, eu com todas as minhas forças, e muitas vezes além das minhas possibilidades, eu fiz com gratidão e fiz por amor mesmo. O pastor Elcio, ele é uma Bíblia aberta. Ele é uma Bíblia aberta. Não precisava muito, ele não precisava dar uma aula teológica, a gente nem precisava fazer um seminário com ele, ensinando para que ele nos ensinasse. O pastor Elcio sempre foi uma Bíblia aberta. Estar ao lado do pastor Elcio é aprendizado todo o tempo, até os dias de hoje. Foi muito bom, como eu já disse, estar na vice-liderança com ele, na vice-presidência com ele. Ele me ensinou muito a questão de você ter o tempo de devocional, o tempo de oração, de analisar bastante antes de tomar alguma decisão. E algumas coisas que ele não disse, mas a gente aprende ao andar ao lado dele, é que o líder tem que decidir e mesmo que ele venha a errar na sua decisão, é o líder quem tem que decidir. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Elcio, que nós temos que ter postura e uma das coisas que é uma lição, talvez a mais difícil de se aprender, é amar. Amar intensamente o membro, amar intensamente o rebanho. E essa é uma lição que a gente aprende todo dia, que a gente tem que aprender todo dia. Mas eu acredito que se ele não alcançou durante os seus 50 anos de ministério, ele chegou quase lá. A excelência do amor como pastor, como pastor de ovelhas, como pastor do rebanho, que Deus o confiou para ele cuidar. A questão da transição do pastor Elcio, depois que ele jubilou, foi uma questão bastante tranquila. Eu costumo dizer que o pastor Elcio é um pastor insubstituível que eu tive que substituir. O pastor Elcio, por onde a gente anda no templo, nos corredores da igreja, é uma pessoa que ele é sempre citada. Mas foi uma transição bastante tranquila, foi tudo muito bem conduzido por Deus. E hoje nós estamos aqui tentando imitá-lo, igual ele imitava Jesus. E na realidade, eu acho que havia chegado o momento que ele precisava descansar. Mas a transição foi bastante tranquila. Mas ele é um pastor, assim, na minha concepção, que eu substituí, mas um pastor insubstituível. Ele é o Moisés e eu ainda sou o Josuezinho, está começando. E eu consigo me enxergar assim. Ele é uma referência, não só para mim, como pastor presidente hoje, também para como vice-presidente, irmão Diácono Nildo. Ele é uma referência para esta igreja, ele é uma referência na nossa associação. O dia da ordenação do meu esposo para pastor é indescritível, A sensação, a emoção, porque na verdade, até hoje, quando eu olho para ele, quando eu vejo ele em cima do púlpito, pregando, ministrando, e vendo assim um homem de Deus, um pastor tão sério, tão reto, tão zeloso com a casa de Deus e com a palavra do Senhor. Então assim, eu só tenho orgulho, só tenho gratidão. Eu vejo o milagre de Deus, na vida dele. E jamais eu sabia e eu acreditava, sempre acreditei que o Senhor faria a obra e completaria a obra que começou na vida dele. Mas jamais em algum momento passou pela minha cabeça que ele seria o pastor e que ele ficaria no lugar do pastor Elcio. Então assim, não tem palavras para descrever. Não tem palavras para descrever.
quando eu vejo ele em cima do púlpito ministrando e ele com esse amor, com esse cuidado que ele tem pela igreja, né? E a preocupação que ele tem de que as pessoas entendam o que é verdadeiramente o Evangelho. Então, assim, o dia da ordenação dele foi o Senhor cumprindo a promessa na vida dele. E foi um momento de muita alegria, né? Para mim e para toda a igreja. A igreja pôde acompanhar todo o processo, desde quando ele chegou aqui. A líder de jovem, líder de escola bíblica, a vice, ele ficou durante um tempo como vice, né? Do pastor Elcio. Então, toda a igreja pôde acompanhar o nascimento de um pastor. E eu não tenho outra palavra a não ser gratidão e orgulho. Eu tenho orgulho dele e tenho muito amor. O sentimento no dia da minha ordenação foi um sentimento de alegria misturado com um sentimento de promessa que se cumpre e ao mesmo tempo com um peso, mas que a gente tem certeza que Jesus nos ajuda a carregar. Foi algo que se cumpriu, que levou muitos anos para que se cumprisse, porque o meu chamado ministerial, né, Deus falou comigo através de uma profeta quando eu tinha 13 anos de idade, que um dia eu seria pastor. Então, ao longo desses anos todos, né, essa profecia, talvez eu tivesse esquecido, mas Deus não, ela veio se cumprir. Mas o sentimento foi esse, foi um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade de ver uma promessa, né, de Deus se cumprindo na minha vida e ao mesmo tempo esse peso que a gente sabe que Jesus nos ajuda a carregar. É algo de bastante responsabilidade, não é? Você não só substituir, como eu já disse, o pastor Elcio, né? E para mim é insubstituível, né? Um pastor de uma envergadura tamanha e você assumir o posto, né, como pastor e pastor de um rebanho que não é seu. Um pastor que, segundo a Bíblia, vai dar conta desse rebanho para Deus. Então, foi uma alegria, mas ao mesmo tempo é um peso que Jesus nos ajuda a carregar. Mas foi um momento bastante alegre. Eu vi pastores, amigos, felizes por ver a minha ordenação, por poder participar da minha ordenação e de todo esse processo, né, que todo pastor deve passar, esse processo de aprendizado, esse processo de renúncia, esse processo de entrega, né, que todo pastor tem que ter para cuidar do rebanho de Cristo. E qual visão você tinha quando você congregava como membro e qual a visão que você tem hoje como pastor da nossa igreja? Isso é algo que eu acho que todo mundo teria que experimentar, né? Se já não experimenta. Quando a gente é membro, acho que existe um momento na vida de todos que a gente se torna muito crítico, né? E eu, de verdade, durante um tempo da minha vida, eu fui um pouco crítico com relação, não ao pastor, ao ministério, mas às coisas com relação à igreja, né? Mas depois que você assume a liderança, é totalmente diferente. Quando você é membro do corpo de Cristo, não é? Na sua função, no seu papel, onde Deus te colocou dentro do corpo, e você atua naquela posição, talvez você se torne uma pessoa um pouco crítica, um pouco mais firme nas suas convicções e tal. Mas quando você está sentado na cadeira da presidência, quando você olha para o rebanho de Cristo, é uma mudança bastante intensa. Você já olha com olhos de amor, de compaixão. Há uma mudança, há uma transformação. Eu não sei te dizer como acontece ou quando acontece, mas você deixa de ser aquela pessoa que faz mais críticas e você passa a orar mais, a tentar estar no lugar da pessoa. Às vezes a gente só sentado, só participando dos cultos, a gente não tem esse outro lado, né? É o trabalho que dá,
para você montar um sermão, o trabalho que dá você ter uma vida de devocional, de intercessão, e sabendo que aquilo que você fala, sabendo que aquilo que você vive vai servir de exemplo para outras pessoas. Então, é bem diferente você liderar do que você ser liderado, né? E essa é uma lição que acho que todos nós teríamos que aprender bastante rápido, né? Para que tudo flua muito bem dentro da casa do Senhor, independente de qual denominação, independente de que lugar você esteja no corpo. É se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso é bastante importante, a gente aprender cedo no ministério. E você pode contar pra gente alguma das boas lembranças desse tempo em que você é membro da Igreja Batista? Todos esses anos, né, que eu congrego aqui e congreguei aqui, são lembranças boas, porque eu pude conviver e estar com pessoas que jamais eu imaginei estar, né? Irmãos e irmãs que me ajudaram, que caminharam comigo, porque eu pude conhecer muita gente maravilhosa que passou por aqui, e muitas não estão mais aqui, mas estão eternamente no meu coração. Eu lembro, minhas lembranças, as mais fortes, são os momentos de retiro, quando o pastor Ricardo ainda não estava, né, me acompanhando, ele ainda não era pastor, estava afastado. Então, quando eu ia para os retiros com as minhas 3 meninas, né, com a Bárbara, a Beatriz e a Marina, e assim, o carinho das irmãs, dos irmãos, do pastor, todo aquele acolhimento, isso foi o que sempre me fortaleceu, né? Então, assim, eu me sentia em uma família mesmo, acolhida, fortalecida em oração. As irmãs me ajudavam com as meninas, né? Eu sou uma pessoa assim que eu nunca tive tempo ruim para nada, né? Eu queria sempre mais de Deus, queria tudo que eu pudesse alcançar e conseguir de Deus, era aquilo que eu queria para mim. E essa igreja e os irmãos, sem tirar nenhum, foram todos um suporte, né? Eles verdadeiramente me suportaram em amor, e eu sou muito grata ao Senhor por isso. A minha mãe, o último ano de vida dela, ela faleceu em 94, agosto de 94. E o último aniversário que ela participou aqui da igreja, ela deixou uma mensagem. Ela teve uma oportunidade e a palavra que ela deixou foi Êxodo, onde ela falava assim, ela disse o seguinte: Moisés orou a Deus e Deus respondeu: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Então, se você estiver doente, marche. Se você estiver cansado, marche. Se você estiver aflito, marche. Se você estiver com dinheiro, marche. E sem dinheiro também. Para a glória do Senhor, à frente, Deus vai abrir o mar. Irmãos, não existe outro caminho, não existe outra forma. Eu falo por experiência. Este é o caminho. Fica firme, marche, prossiga. Você vai trabalhar cansado, gripado, desanimado, feliz,
para a igreja, para a obra do Senhor, é a mesma coisa. Então nós temos que tomar uma posição, ficar firmes. Este é o caminho, não existe outro caminho, não existe outra solução. A minha mãe, ela foi chamada à frente, ou ela pediu a palavra, ela foi à frente. E ela, naquele dia, ela falou assim de uma forma muito especial, algo muito diferente nela. Como eu falei da outra vez para você, as coisas de Deus, elas são indizíveis, né? A gente não explica. E naquele dia ela teve essa palavra de uma forma que marcou muito. E não dá para explicar. Diga ao povo que marche. Então, o que eu queria dizer é um versículo que diz que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres por esses 50 anos que a nossa igreja está fazendo, né? E parabéns, Igreja Batista Central de Poá. A mensagem que eu deixo para a igreja é a mesma que eu transmito para a nossa igreja lá, que nós somos uma igreja só. De 1 Coríntios, a carta que ele escreveu, apóstolo Paulo escreveu, do capítulo 15, o versículo 58. Amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o nosso trabalho não foi em vão, né? Hoje nós estamos aqui, né? 50 anos da igreja mãe, 25 da igreja filha. É uma alegria, é algo que eu faço parte disto, né? Eu vivo isso. Então a palavra é essa: firme, constantes, inabaláveis. O nosso trabalho desta igreja, né? O trabalho dos pastores que passaram por aqui. E nós hoje, como pastor, a gente sabe que o trabalho não é em vão. A mensagem, mano, que eu posso deixar, eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui. Depois de tantos anos, né, ainda estou aqui, né, e vejo os irmãos trabalhando aqui. Muito bom, é muito bom. Até quando às vezes passo à frente aí, né, eu falo para as pessoas, para a pessoa do Uber, eu falo, é minha igreja, eu falo há tantos anos, então eu me sinto muito bem, irmão. Eu me sinto assim, como a mãe que vai na casa do filho e vê que ele prosperou tanto, né, que ele está bem. Então é a mensagem, que a igreja continue, né, lutando, ganhando almas para Jesus, que é o principal, e se amando, né, se amando. Nós, graças a Deus, nós somos bem-sucedidos no início da igreja, né? Muito amor, muita união, muita confraternização, ajuda, amor. Muitos trabalhos realizados. Então a gente deixa com a igreja essa mensagem, que a igreja continue nesse princípio de amor, de amizade, de confraternização, de humildade, Foi muito bom até aqui, como disse Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para a nossa igreja, essa amada igreja, Igreja Batista Central de Poá, talvez fosse aquele versículo que é um emblema, né, da vida do pastor Elcio. Nós aprendemos para a gente continuar sendo firmes, para a gente continuar sendo constante, para a gente continuar sendo abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão, né, a nossa promessa, o nosso prêmio vem do céu. Que a gente possa fazer, no melhor sentido da palavra, não no sentido de ativismo, né, mas que a gente possa ser essas pessoas, né, que amam fazer a obra do Senhor, que amam alargar as tendas, que amam expandir o reino, não é? Anunciar o reino. Eu acho que essa é a mensagem central, acho que do Evangelho, né? Nós sermos esses arautos que o mundo precisa nos dias de hoje. Então, querido irmão, querida irmã, que você seja firme, que você seja constante, que a gente seja crente de verdade, né? Que a gente se entregue à obra do Senhor, assim como foi no começo da igreja primitiva, como aqueles irmãos apóstolos, eles se entregaram. Certamente os frutos virão, né?
e certamente o Senhor não atrasará o nosso prêmio, né, o nosso galardão. Eu costumo dizer que Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele tem nos abençoado ao longo desses 50 anos e Ele continuará nos abençoando. Acho que seria essa a mensagem, ser firme e constante. Alô, irmãos. Parabéns pelos 50 anos. Fiquem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um grande abraço a todos vocês.